Parte 3. Livre-se de suas coisas. Pois propriedade é pobreza e medo, somente ter possuído alguma coisa e tê-la soltado significa posse despreocupada. Rainer Maria Rilke. Epíteto nasceu escravo, mas acabou recebendo sua liberdade. Com o tempo, chegou a gozar das pompas da boa vida, ou pelo menos da versão estoica dela. Imperadores assistiram às suas conferências, e ele formou muitos alunos e ganhou a vida de maneira digna. Com seu dinheiro arduamente conquistado, comprou uma linda lâmpada de ferro que mantinha acesa num pequeno santuário em sua casa. Uma noite, ele ouviu um barulho no corredor junto à sua porta da frente. Descendo às pressas, descobriu que um ladrão roubara a preciosa lâmpada. Como qualquer pessoa que se sente apegada às suas coisas, ele ficou chateado, surpreso e sentiu-se violado. Alguém entrará em sua casa e roubará algo que lhe pertencia. Mas então Epíteto caiu em si. Lembrou-se dos seus ensinamentos. Amanhã, meu amigo, disse ele para si mesmo, você encontrará uma lâmpada de barro, pois um homem só pode perder o que tem. Pelo resto de sua vida, ele conservou essa lâmpada de barro barata no lugar da outra. Quando morreu, um admirador, totalmente alheio ao desdém de Epíteto pelas coisas materiais, comprou-a por 3.000 dracmas. Uma das metáforas mais poderosas de Sêneca é o senhor de escravos possuído por seus escravos, ou o homem rico cujas vastas propriedades o dominam. E não o contrário, nos tempos modernos, temos nosso próprio termo para isso. Sir House por. 10 Montaigne era perspicaz o bastante para perguntar se na verdade não seria ele o bicho de estimação de seu gato. Encontramos também uma versão disso no Oriente. Chunzi explicou, o cavalheiro faz das coisas seus servos. O homem insignificante é servo das coisas. Em suma, independência mental e espiritual importam pouco se as coisas que possuímos no mundo físico acabam nos possuindo. Os cínicos levaram essa ideia mais longe. Diógenes supostamente morava num barril e andava quase nu. Quando viu uma criança bebendo água de um poço com as mãos, ele quebrou seu próprio copo, dando-se conta de que estivera levando para todo lado uma posse supérflua. Hoje, poderíamos chamar Diógenes de vagabundo fracassado, ou louco, e em certo sentido ele era essas coisas. Mas nas poucas ocasiões em que Diógenes se encontrou com Alexandre, o Grande, então o homem mais poderoso do mundo, foi com Diógenes que os observadores ficaram mais impressionados, pois Alexandre, por mais que tentasse, não foi capaz de persuadir Diógenes com favores nem privações, pois o sábio já tinha se desapegado de bom grado de quase tudo. Não havia nada senão uma camisa entre os estoicos e os cínicos, brincou o poeta Juvenal, sugerindo que os estoicos eram sensatos o bastante para vestir roupas, e abster-se das funções corporais em público, ao contrário dos cínicos. Essa é uma concessão bastante razoável. Não precisamos nos livrar de todos os nossos bens, mas devemos ponderar constantemente sobre o que possuímos, porque o possuímos e se poderíamos prescindir disso. Já viu alguma vez uma casa destruída? Uma vida inteira de ganhos e poupanças, inúmeras horas de decoração e acúmulo até que ela estivesse toda arrumada, o lugar onde tanto se viveu, e no fim ela é reduzida a um par de caçambas cheias de escombros. Até os incrivelmente ricos, até os chefes de estado abarrotados de presentes durante toda a vida, só encheriam apenas algumas caçambas a mais. Contudo, quantos de nós acumulamos e adquirimos objetos como se a tonelagem métrica de nossos bens fosse uma afirmação do nosso valor como indivíduos? Assim como todo acumulador fica preso pelo próprio lixo, também ficamos atados pelo que possuímos. Cada joia cara vem com uma fatura de seguro, cada mansão com uma equipe de jardineiros, cada investimento com obrigações e extratos mensais para revisar, cada animal de estimação e planta exótica com uma série de responsabilidades. F. Scott Fitzgerald disse que os ricos são diferentes de nós, e seus romances os retratam como livres e despreocupados. Não é bem assim. Mais dinheiro, mais problemas, e também mais coisas, menos liberdade. John Boyd, uma espécie de monge guerreiro que revolucionou a estratégia militar ocidental na segunda metade do século XX, se recusava a aceitar cheques de fornecedores dos militares e vivia num apartamento pequeno, por escolha própria, mesmo na época em que aconselhava presidentes e generais. Se um homem pode reduzir suas necessidades a zero, disse Boyd, ele é realmente livre. Não há nada que possa ser tomado dele e nada que ninguém possa fazer para feri-lo. Ao que nós acrescentaríamos, e ele pode também ficar tranquilo. Ninguém perseguido por credores é livre. Gastar mais do que você ganha, como Churchill podia atestar, não é glamouroso. Por trás das aparências, é exaustivo. Também é perigoso. A pessoa que tem medo de perder suas coisas, que tem a própria identidade envolta em suas coisas, dá aos inimigos uma abertura. Torna-se excessivamente vulnerável ao destino.
O dramaturgo Tennessee Williams falou do luxo como o lobo à porta. O problema não eram as posses, disse ele, mas a dependência. Ele a chamou de a catástrofe do sucesso, a maneira como nos tornamos cada vez menos capazes de fazer as coisas por conta própria e cada vez mais não conseguimos ficar sem certo nível de serviço. Não só todas as suas coisas estão uma bagunça, mas você precisa pagar alguém para vir limpá-las. Há também o que podemos chamar de deformação do conforto. Ficamos tão acostumados a certo nível de conforto e de luxo que se torna quase inconcebível que um dia tenhamos vivido sem eles. À medida que a riqueza aumenta, aumenta também nossa noção de normal. Mas apenas alguns anos atrás estávamos bem sem essa abundância. Não tínhamos problema em comer macarrão instantâneo ou nos apertar num apartamento menor. Porém, agora que temos mais, nossa mente começa a mentir para nós. Você precisa disso. Fique ansioso com a possibilidade de perdê-lo. Proteja-o. Não compartilhe. É tóxico e assustador. É por isso que os filósofos sempre defenderam a redução de nossas necessidades e a limitação de nossos bens. Monges e padres fazem votos de pobreza porque isso implica menos distrações e mais espaço, literalmente, para a busca espiritual com que se comprometeram. Ninguém está dizendo que temos de ir tão longe, mas quanto mais possuímos, quanto mais temos a zelar, menos espaço sobra para nos mover e menos tranquilos nos tornamos. Comece andando pela casa enchendo sacos de lixo e caixas com tudo que você não usa. Imagine que estará abrindo mais espaço para sua mente e seu corpo. Se dê espaço. Dê um descanso à sua mente. Quer ter menos com o que se irritar. Menos para cobiçar ou pelo que ser provocado. Doe mais. O melhor carro não é o que atrai mais olhares, mas aquele com que você tem de se preocupar menos. As melhores roupas são as mais confortáveis, que requerem que você gaste menos tempo fazendo compras, não importa o que dizem as revistas. A melhor casa para você é aquela que mais parece um lar. Não use seu dinheiro para comprar solidão, ou dores de cabeça, ou desejo de status. Sua avó não lhe deu aquele broche para que você ficasse constantemente preocupada com o risco de perdê-lo. O artista que pintou o quadro na sua parede não trabalhou duro para que você pudesse um dia temer que um convidado o estragasse. A lembrança daquele belo verão no Caribe na verdade não se resume àquele souvenir, nem o amor que você compartilha com seu cônjuge se limita à fotografia de vocês dois em seu casamento. É a lembrança que é importante. É a própria experiência que importa. Você pode ter acesso a ela a qualquer momento que desejar, e nenhum ladrão jamais pode privá-lo dela. Você ouvirá pessoas dizerem que não tem espaço para um relacionamento em sua vida e elas têm razão. Suas coisas estão ocupando espaço demais. Elas estão apaixonadas por bens em vez de pessoas. Sabe a família que nunca está reunida porque os dois pais trabalham até tarde para arcar com quartos extras que nunca usam? A fama que mantém uma pessoa na estrada por tanto tempo a ponto de torná-la uma desconhecida para os filhos. A suposta tecnologia, que é uma chateação para aprender a usar, que está sempre dando problema. Os objetos frágeis e requintados que estamos o tempo todo limpando, lustrando, protegendo e tentando encontrar jeitos de mencionar furtivamente nas conversas. Isso não é uma vida rica. Não há paz nisso. Tome uma atitude. Saia de debaixo das suas coisas. Livre-se delas. Doe aquilo de que não precisa. Você nasceu livre, livre de coisas, livre de fardos. Mas, desde a primeira vez que mediram seu pequenino corpo para lhe comprar roupas, as pessoas vêm lhe impingindo posses. E você mesmo vem acrescentando elos a essa gigantesca corrente desde então. Busque a solitude. Um mundo lotado pensa que reclusão é sempre solidão e que buscá-la é perversão. John Graves. Era um hábito de Leonardo da Vinci escrever pequenas fábulas em seus cadernos. Uma delas conta a história de uma pedra de tamanho considerável que repousava num simpático arvoredo, cercada por flores, empoleirada acima de uma movimentada estrada rural. Apesar dessa existência pacífica, a pedra ficou inquieta. Que estou fazendo entre essas ervas? Quero viver entre as minhas companheiras pedras. Infeliz e sozinha, a pedra planejou rolar morro abaixo até a estrada, onde estaria cercada por inúmeras irmãs. Mas a mudança não foi tão maravilhosa quanto se esperava. Lá embaixo na terra, a pedra era esmagada por cavalos, atropelada por carroças e pisoteada por pessoas. Ela era coberta ora por lama e ora por fezes, lascada, empurrada e deslocada, momentos dolorosos que se tornavam ainda piores pela visão ocasional que a pedra tinha de seu antigo lar e da paz solitária que deixará para trás. Não contente de deixar a história assim, Leonardo sentiu a necessidade de dar-lhe um bom arremate. Isso é o que acontece, escreveu ele para si mesmo e para cada um de nós, com aqueles que deixam a vida solitária e contemplativa e escolhem a vida nas cidades,
entre pessoas cheias de incontáveis pecados. É claro que os biógrafos de Leonardo se apressaram a apontar que o autor nem sempre obedecia à lição de sua fábula. Ele passou a maior parte da vida em Florença, Milão e Roma. Pintava num estúdio movimentado e comparecia a muitos espetáculos e festas. Mesmo seus últimos anos não foram no isolamento da aposentadoria, mas na agitada corte do rei Francisco I da França. Sua ocupação exigia isso, assim como muitas das nossas, o que torna o cultivo de momentos de solitude ainda mais essencial. Para encontrar solitude, da maneira como Eugen Rigel disse que o budista faz, não em lugares calmos muito distantes, ele a cria a partir de si mesmo, espalha-a à sua volta onde quer que possa estar, porque a ama. Enquanto trabalhava na última ceia, Leonardo se levantava cedo e chegava ao mosteiro antes de qualquer um dos seus assistentes ou espectadores, de modo que pudesse ficar sozinho, em silêncio, com seus pensamentos e os gigantescos desafios criativos à sua frente. Ele era também conhecido por deixar seu estúdio e sair para longas caminhadas sozinho, levando um caderno e simplesmente olhando, observando e de fato vendo o que acontecia à sua volta. Ele adorava visitar a fazenda do tio em busca de inspiração e solitude. É difícil pensar claramente em salas cheias de outras pessoas. É difícil compreender a si mesmo nunca estando só. É difícil ter muita clareza e discernimento se nossa vida é uma festa constante e nossa casa é um canteiro de obra. Às vezes precisamos nos desconectar para nos conectarmos melhor com o próprio eu e com as pessoas a quem servimos e amamos. Se eu tivesse de resumir o maior problema da liderança sênior na era da informação, diria que é a falta de reflexão, afirmou o general de 4 estrelas da Infantaria Naval, reformado, e ex-secretário de Defesa James Mattis. A solitude nos permite refletir enquanto os outros estão reagindo. Precisamos de solitude para nos reconcentrarmos em tomar decisões de forma prospectiva em vez de apenas reagir aos problemas à medida que eles surgem. As pessoas não têm silêncio suficiente em suas vidas porque não têm solitude suficiente. E não têm solitude suficiente porque não procuram ou cultivam o silêncio. É um círculo vicioso que impede a quietude e a reflexão, e por isso bloqueia boas ideias, que são quase sempre geradas na solitude. Grandes descobertas parecem acontecer com espantosa frequência durante o banho ou em uma longa caminhada. Onde elas não acontecem? Gritando para se fazer ouvir num bar. Depois de assistir televisão durante 3 horas. Ninguém se dá conta do quanto ama alguém enquanto está agendando uma reunião atrás da outra. Se a solitude é a escola do gênio, como expressou o historiador Edward Gibbon, então o mundo lotado e agitado é o purgatório do idiota. Quem não está mais tranquilo de manhã? Ou quando acorda antes que comece a agitação na casa, antes que o telefone toque ou que as pessoas comecem a se deslocar para o trabalho? Quem não se sente mais bem preparado para perceber o significado do momento quando está calmo, quando seu espaço pessoal está sendo respeitado? Na solitude o tempo desacelera. Embora a princípio possamos achar essa velocidade difícil de suportar, vamos acabar ficando loucos sem esse controle sobre a agitação da vida e do trabalho. E, se não ficarmos loucos, certamente deixaremos muita coisa passar. A solitude não é apenas para eremitas, mas para pessoas saudáveis e funcionais. No entanto, há uma ou duas coisas que podemos aprender sobre a solitude com as pessoas que se profissionalizaram nela. Em 1941, então com apenas 26 anos, Thomas Merton apresentou-se à abadia de Getmani em Bardson, Kentucky, e começou a primeira de suas muitas jornadas na solitude monástica que se prolongariam, sob várias formas, pelos 27 anos seguintes. Sua solitude estava longe de ser uma serenidade indolente. Era, ao contrário, uma exploração ativa de si mesmo, da religião, da natureza humana, mais tarde, voltada para resolver sérios problemas sociais como a desigualdade, a guerra e a injustiça. Em seus belos diários, encontramos revelações sobre a experiência humana que teriam sido impossíveis se Merton tivesse passado seu tempo numa redação de jornal ou mesmo num campus universitário. Ele viria a chamar a solitude de vocação. Como ele escreveu, rezar e trabalhar de manhã, laborar e descansar à tarde, sentar-se quieto novamente em meditação ao entardecer, quando a noite cai sobre a terra e quando o silêncio se enche de escuridão e de estrelas. Essa é uma vocação verdadeira e especial. Há poucos que se dispõem a se entregar completamente a tal silêncio, deixá-lo penetrar em seus ossos, não respirar nada senão silêncio, alimentar-se de silêncio, e transformar a própria substância de sua vida num silêncio vivo e vigilante. Numa versão mais possível de imitar do Retiro de Merton, o fundador da Microsoft e filantropo Bill Gates tira 2 vezes por ano, já há vários anos, o que chama de semana para pensar. Ele passa 7 dias sozinho numa cabana na floresta.
Lá, afastando-se fisicamente das interrupções diárias de seu trabalho, pode se sentar e pensar de verdade. Talvez ele esteja sozinho ali, mas dificilmente está solitário. Gates lê, às vezes centenas de artigos, em silêncio por horas seguidas, ora sob forma impressa, ora em monitores de computador diante da vista para a água. Ele lê livros também, numa biblioteca decorada com um retrato do escritor Victor Hugo. Redige longos memorandos para pessoas em toda a sua organização. As únicas pausas que faz são alguns minutos para jogar bridge ou sair para uma caminhada. Procurei a paz em toda parte e não a encontrei, exceto num canto com um livro. Não confunda isso com algum tipo de férias. Trata-se de trabalho árduo, longos dias, alguns sem dormir. Ele enfrenta temas complexos, ideias contraditórias e conceitos que desafiam sua identidade. Mas, apesar das dificuldades, emerge recarregado e novamente concentrado. Pode enxergar mais longe. Sabe o que quer priorizar, no que pedir que seus funcionários trabalhem. Gates leva a silenciosa quietude da floresta de volta para o mundo complexo que, como homem de negócios e líder filantrópico, ele precisa encarar. Cada um de nós precisa se colocar, fisicamente, na posição de fazer esse tipo de trabalho profundo. Precisamos dar aos nossos corpos, como disse Virginia Woolf, um teto todo nosso, ainda que apenas por algumas horas roubadas, onde possamos pensar e ter tranquilidade e solitude. Buda precisou de isolamento em sua busca pela iluminação. Ele teve de se afastar do mundo, partir sozinho e sentar-se. Não acha que você se beneficiaria com isso também? É difícil encontrar esse tempo. É difícil, e caro, fazer um retiro. Temos responsabilidades, é claro, mas elas ficarão melhores graças ao nosso desaparecimento temporário. Traremos conosco a quietude de nossa solitude na forma de paciência, compreensão, gratidão e discernimento. Na fábula de Leonardo, a pedra abandonou a pacífica solitude do prado pela estrada e veio a se arrepender. Merton, por sua vez, ocasionalmente lamentou sua completa solitude. Havia algo mais que ele poderia fazer como um homem do mundo. Poderia ter um impacto maior se abandonasse seu isolamento. De fato, pouquíssimos de nós estamos dispostos ou somos capazes de fazer dela a totalidade de nossa existência, nem deveríamos. A bailarina Tvila Tapa afirma que a solitude sem propósito é uma assassina da criatividade. Mesmo no caso de Merton, o superior de sua igreja lhe deu privilégios especiais para se comunicar com o mundo exterior por meio de cartas e escrita, e mais tarde ele começou a viajar e falar para multidões. Afinal, seu trabalho era importante demais e as descobertas que fez, essenciais demais para permanecerem trancadas numa pequenina casa de tijolos na orla da mata no Kentucky. Merton por fim compreendeu que, após tanto tempo sozinho na floresta, ele agora possuía a solitude dentro de si, e podia ter acesso a ela sempre que quisesse. Os sábios e os ocupados também aprendem que a solitude e a quietude estão sob nosso controle, caso as procuremos. Os poucos minutos antes de subir ao palco para uma conferência, o momento sentado em seu quarto de hotel antes de uma reunião. De manhã antes que o restante da casa desperte. Ou tarde da noite depois que o mundo foi dormir. Agarre esses momentos. Programe-os. Cultive-os. Seja um ser humano. Trabalho é aquilo que leva os cavalos à morte. Todos deveriam saber disso. Alexandre Solzhenitsyn. Em comparação com a maioria dos casais reais, a Rainha Vitória e o príncipe consorte Alberto de Saxe-Coburgo-Gotha foram excepcionais. Eles se amavam de verdade e se dedicavam de fato a seus cargos como chefes de Estado e os levavam a sério. Tudo isso era muito bom. Mas também poderia ser alegado que qualquer traço positivo, até o trabalho árduo, levado ao excesso se torna um vício. Nos casos dos dois, como um casal para quem, pela natureza de sua profissão, a mera ideia de equilíbrio entre trabalho e vida era impossível, a virtude de sua autodisciplina e dedicação tornou-se um vício fatal. Alberto, um príncipe bávaro que entrou para a família real britânica por meio do casamento, foi um homem dedicado ao trabalho desde o dia em que se casou com Vitória. Ele trouxe a ordem e a rotina, muito necessárias, para a vida de sua rainha. Agilizou processos e assumiu uma parte dos encargos que haviam previamente recaído apenas sobre Vitória. De fato, muitos dos chamados traços vitorianos da era tiveram origem com ele. Era disciplinado, meticuloso, ambicioso e conservador. Sob a pressão do príncipe, a agenda deles tornou-se uma sucessão de reuniões, comunicados oficiais e eventos sociais. Alberto estava quase o tempo todo ocupado, trabalhando tanto que de vez em quando vomitava em consequência do estresse. Nunca se esquivando de uma responsabilidade ou oportunidade, ele assumiu cada fragmento do fardo do poder que sua esposa estava disposta a compartilhar, e, por sua vez, eles se apoderaram,
juntos, de cada fragmento de influência formal e informal que a monarquia tinha no Império Britânico na época. Eram um casal de workaholics e orgulhavam-se disso. Como Alberto escreveu para um conselheiro, ele passava horas por dia lendo jornais em alemão, francês e inglês. Não podemos deixar passar nada sem perder a conexão e, como consequência, chegar a conclusões erradas. Estava certo, havia sem dúvida muito em jogo. Por exemplo, como especialista, seu conhecimento de geopolítica ajudou a Grã-Bretanha a evitar ser arrastada para a Guerra Civil dos Estados Unidos. Mas a verdade era que Alberto se lançava com igual vigor em projetos de muito menor importância. A organização da Grande Exposição de 1851, um festival de quase 6 meses de duração que exibiu as maravilhas do Império Britânico, consumiu anos de sua vida. Alguns dias antes da inauguração, ele escreveu para a madrasta: "Estou mais morto do que vivo por excesso de trabalho." Foi sem dúvida um evento lindo e memorável, mas sua saúde nunca se recuperou. Ele era como Winston Churchill, só que ele e a esposa não conheciam moderação e se divertiam pouco. "Continuo trabalhando como numa esteira, é o que a vida me parece", disse Alberto. Não é uma má descrição da vida exaustiva e repetitiva que ele e Vitória levavam. A partir de 1840, Vitória teve 9 filhos em 17 anos, 4 dos quais nasceram em anos consecutivos. Numa época em que as mulheres ainda morriam regularmente durante o parto, a anestesia, clorofórmio, só se tornou disponível em sua 8ª gravidez. Vitória, que tinha pouco mais de 1,50 metros, estava constantemente grávida. Mesmo com os benefícios de um número ilimitado de criadas, ela suportou uma enorme carga física além de seus deveres como rainha. Quando morreu, descobriu-se que sofria de um prolapso uterino e uma hérnia que deviam lhe causar dor imensa e constante. Não há nada de errado em ter uma família grande, o trono precisava de herdeiros, mas nunca pareceu ter ocorrido ao casal que eles tinham alguma autoridade sobre o assunto. "O homem é um animal de carga", escreveu Alberto a seu irmão, "e só é feliz se tiver de arrastar sua carga e se tiver pouca liberdade de escolha. Minha experiência me ensina todos os dias a compreender cada vez mais a verdade disso." Por consequência, a existência dele e de Vitória esteve longe de ser dotada de privilégio, descanso ou liberdade. Em vez disso, foi um ciclo interminável de obrigações, cumpridas num ritmo vertiginoso que os dois impunham a si mesmos. É uma prova de sua afeição mútua que seu casamento tenha sobrevivido. Vitória estava ao menos ciente dos efeitos deletérios que todo esse trabalho tinha sobre Alberto. Ela escreveu sobre as consequências desse amor excessivo pelos negócios, para a relação deles e observou também que a saúde do marido estava se deteriorando. Sua mente acelerada o mantinha acordado à noite, seu estômago se contraía e sua pele ficava flácida. Em vez de prestar atenção a esses sinais de advertência, ele persistiu por anos, trabalhando cada vez mais arduamente, forçando seu corpo a obedecer. E então, de repente, em 1861, o corpo o abandonou. Sua força falhou. Ele mergulhou pouco a pouco na incoerência. Em 14 de dezembro, às 22h50, Alberto respirou pela última vez e morreu. A causa: doença de Crohn, exacerbada por estresse extremo. Ele tinha literalmente se matado de trabalhar. A medicina moderna não nos salvou dessas tragédias. Em japonês, existe uma palavra para a morte provocada por excesso de trabalho, kashi. Em coreano, a chamam de varosa. É isso que você quer ser. Um burro de carga que arrasta seu fardo até que desmorona e morre, ainda ferrado e no anês. Foi para isso que você foi posto neste planeta. Lembre-se, a principal causa de lesão em atletas de elite não é tropeçar e cair. Não são colisões. É o esforço excessivo. Arremessadores e quarterbacks destroem seus braços. Jogadores de basquete destroem seus joelhos. Outros apenas ficam cansados pelas horas extenuantes e pela pressão. Michael Phelps encerrou prematuramente sua carreira na natação por fadiga, apesar de todas as medalhas de ouro. Nunca mais quis entrar numa piscina. É difícil censurá-lo. Também, ele tinha subordinado tudo, inclusive a própria sanidade e saúde, à tentativa de diminuir seus tempos. Enquanto isso, Eliud Kipchoge, possivelmente o maior corredor de longa distância que já viveu, trabalha ativamente para assegurar que não está se extenuando. No treino, ele deliberadamente não dá o seu melhor, poupando isso para as poucas ocasiões por ano em que compete. Prefere em vez disso treinar a 80% de sua capacidade, ocasionalmente a 90%, para manter e preservar sua longevidade e sanidade, como atleta. Quando Michael Phelps voltou a nadar após seu esgotamento em 2012, isso foi possível porque ele estava disposto a reimaginar sua atitude em relação ao treinamento e encará-lo com mais equilíbrio.
A moderação do ritmo é algo que atletas são frequentemente obrigados a aceitar à medida que envelhecem, ao passo que jovens atletas se esgotam desnecessariamente porque pensam que têm um poço sem fundo de energia. Sim, há pureza e valor em dar o nosso melhor em tudo o que fazemos, mas a vida se parece muito mais com uma maratona do que com uma corrida de curta distância. De certo modo, essa é a distinção entre confiança e ego. Você confia o bastante em si mesmo e em suas capacidades para guardar alguma coisa de reserva. Consegue proteger a quietude e a paz interior necessárias para vencer a corrida mais longa, a da vida. Foi uma mentira perversa que os nazistas penduraram acima dos portões de Auschwitz. Arbeit macht frei. O trabalho libertará. 11 Não. 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 O provérbio russo diz melhor, o trabalho só o deixa corcunda. O ser humano não é um burro de carga. Sim, temos deveres importantes, para com nosso país, para com nossos colegas de trabalho, para sustentar nossas famílias. Muitos de nós temos talentos e dons tão extraordinários que devemos a nós mesmos e ao mundo expressá-los e pô-los em prática. Mas não conseguiremos fazer isso se não cuidarmos de nós mesmos, ou se tivermos nos forçado além do limite. A moral da lenda americana sobre o ferroviário John Henry é constantemente incompreendida pelas pessoas. Ele desafia a perfuratriz a vapor e com pura força e vontade sobre-humana a derrota. É uma história excelente. Inspiradora. A não ser pelo fato de que ele morre no final. De exaustão. Na vida real, observou George Orwell, é sempre a bigorna que quebra o martelo. O trabalho não o libertará. Ele o matará se você não tomar cuidado. Os filhos do príncipe Alberto teriam aceitado alegremente uma grande exposição menos empolgante em troca de ter o pai por um pouco mais de tempo, assim como teriam a rainha Vitória e o povo britânico. O e-mail ao qual você pensa que precisa tão desesperadamente responder pode esperar. Seu roteiro não precisa ser apressado, e você pode até fazer uma pausa entre ele e o próximo. A única pessoa que realmente exige que você passe a noite no escritório é você mesmo. Não há problema em dizer não. Não há problema em optar por não receber esse telefonema ou fazer aquela viagem de última hora. Pessoas sem energia não são capazes de tomar boas decisões. Que tipo de vida interior você pode ter? Que tipo de pensamento pode desenvolver quando está completamente esgotado? É um círculo vicioso. Acabamos obrigados a trabalhar mais para consertar os erros que cometemos quando deveríamos estar descansando, tendo dito não com consciência em vez de dizer sim por reflexo. Assim, acabamos afastando pessoas boas e perdendo relacionamentos, por estarmos tão estressados e termos tão pouca paciência. É como o touro na canção Front Porch Song, de Robert Arkin, cujo trabalho nunca está feito. Você quer ser o artista que perde a alegria em relação ao processo, que escavou sua alma de tal maneira que não resta nada para extrair. Queimar de uma vez ou se apagar aos poucos, essa era a questão na carta de suicídio de Kurt Cobain. Como isso pode sequer ser um dilema? Somos chamados de ser humano, em vez de fazer humano, por uma razão. Moderação. Estar presente. Conhecer os próprios limites. Essa é a chave. Nosso corpo é uma dádiva. Não o mate de trabalhar. Não o queime. Proteja-o.